Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Neste momento nós iremos estudar sobre situações-problemas, o que são situações-problemas, equações do primeiro grau e os métodos de resolução, principalmente através do diagrama de Venn. Neste capítulo, expandiremos o estudo das equações do primeiro grau para a resolução de problemas, situações onde se faz necessário a interpretação do contexto para se encontrar meios, métodos, técnicas matemáticas para a resolução. Agora, não teremos mais uma expressão dada diretamente. Precisaremos entender, compreender e interpretar a situação para gerarmos uma equação matemática. Vamos treinar. Vejamos este primeiro exemplo. A soma de dois números inteiros e consecutivos é 131. Determine esses dois números. Pois bem, precisamos identificar quais são esses dois números cuja soma vale 131. A operação matemática está clara, é a soma. Ao afirmar que é consecutivos, temos a ideia de antecessor e sucessor. Pelo fato de não sabermos quais são os números, chamaremos um deles de x. Pelo fato de não sabermos quais são os números, chamaremos um deles de x. É um dos valores a ser identificado. Devido ser valores consecutivos, se um vale x, o outro valerá x mais 1. Ou ainda, no caso de antecessor, teremos então x menos 1 e x. A partir desse momento, vamos escrever uma equação matemática a partir dos dados informados. Então, temos que x mais x mais 1 é igual a 131. Resolvendo essa equação matemática, encontramos que o valor de x é igual a 65 e o sucessor dele, ou seja, o x mais 1, é igual a 66. Vamos agora para o segundo exemplo. Na festa de casamento de minha tia Nena, haviam 250 pessoas e 3/5 delas eram mulheres. Quantos homens haviam nesta festa? Bom, temos que lembrar que gêneros são dois, ou é homem ou é mulher. Pelo fato de ter sido anunciado o total de mulheres, 3/5, o restante obrigatoriamente será de homens, ou seja, 2/5. Então, precisaremos identificar quanto vale 2/5 de 250. Ou poderíamos também identificar o valor de 3/5 de 250 para depois subtrair o total de convidados. O que sobrasse representaria o total de homens. Então, resolvendo a equação matemática, temos que 2/5 vezes 250. Multiplicando o numerador com numerador e denominador com denominador. Caso não lembrem, revisem multiplicação de frações. Temos então que 2/5 de 250 vale 100. Para resolvermos problemas de matemática, podemos fazer esquemas, montar equações, fazer cálculos mentais e estimativas, por exemplo. Porém, alguns problemas que envolvem equação do primeiro grau exigem que se faça um desenho, um diagrama para sua resolução. Este diagrama é chamado de diagrama de Venn-Euler. Vamos praticar com mais um exemplo. Em um grupo de 25 adolescentes, 18 usavam tênis e 16 usavam camisetas. Quantos estavam usando tênis e camiseta? Chamaremos aqui T para os que usavam tênis, C para os que usavam camiseta e X, o que usavam os dois, ou seja, a interseção destes dois conjuntos. Quando estamos resolvendo
uma questão através de diagrama de Venn-Euler, é necessário que começamos, sempre que possível, pelos elementos comuns aos dois conjuntos. Nos é informado que 18 adolescentes usam camisetas. Como já temos X adolescentes que usam tênis na interseção dos conjuntos, ficam faltando então 18 menos X para completar os elementos T. Também nos é informado que 16 adolescentes usam camisetas. Como já temos X adolescentes que usam camisetas na interseção dos conjuntos, ficam faltando então 16 menos X para completar os elementos do conjunto C. Temos então que os elementos do conjunto T mais a interseção mais os elementos do conjunto C valem 25, que é o total de alunos. Somando então 18 menos x mais 16 menos x igual a 25, encontramos que x vale 9. Entendemos então que apenas, destaquem bem, apenas 9 adolescentes usavam tênis. Apenas 7 adolescentes usavam camisetas. E 9 adolescentes usavam tênis e camiseta. Observem que a quantidade de elementos que fazem parte somente do conjunto T mais a interseção vale 18, que é a quantidade de adolescentes que utilizam tênis, assim como a quantidade de elementos exclusivamente do conjunto C mais a interseção vale 16. A soma dos dois conjuntos com a interseção, eu encontro o total de elementos participantes. Pois bem, pessoal, aqui termina mais uma aula.